Olá pessoal, chegou o momento do nosso encontro, da nossa reflexão dessa semana. Existem dois modos para controlar as pessoas, né? O interesse e o medo. Esta é uma afirmação de Napoleão Bonaparte, que mostra, né, o método usado por muitos imperadores, líderes políticos e religiosos do passado para controlar e manipular o comportamento das pessoas. E ainda hoje, né, muitos fazem uso deste método de controle, né, inclusive no meio cristão. E muitos destes líderes religiosos, conscientes ou não, usam o interesse e o medo, né, para manter, controlar, né, e manipular os fiéis nas suas comunidades. Estes deveriam anunciar, né, e ensinar a verdade do Evangelho de Cristo, que produz maturidade espiritual, né, que produz liberdade, né, fazendo discípulos à semelhança de Cristo. Porém, o pervertem em uma mensagem de controle e manipulação, né, que não é o Evangelho, afastando assim as pessoas da graça de Cristo. Segundo Paulo, né, o apóstolo Paulo, existe só um Evangelho. Né? Portanto, qualquer desvio ou mudança, né, que sofra, né, o Evangelho, ele passa, né, a ser transformado em uma mensagem que não é o Evangelho. Né? E isto era o que estava acontecendo na igreja, né, quando ele escreve aos Gálatas, né, quando Paulo os exorta, dizendo, né, no capítulo 1, versículos 6 e 7, ele diz: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. E naquela época, né, alguns desses falsos mestres, eles estavam querendo perverter o evangelho de Cristo. Eles ensinavam que não bastava apenas a fé em Cristo, mas que todos deveriam ser circuncidados, né, e seguir todas as práticas e leis judaicas. E Paulo não se cala diante dessas coisas, né? Ele se levanta duramente contra este falso evangelho. No capítulo 1 ainda, né, versículo 8 e 9, ele diz: Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Né? Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. E no capítulo 3, né, versículos 1 a 3, Paulo exorta duramente os irmãos, né, porque eles estavam se deixando enganar, né, eles estavam deixando o verdadeiro evangelho. Né? E Paulo diz, né, ó Gálatas insensatos, né, ele diz, quem os enfeitiçou não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quem os enfeitiçou? Gostaria de saber, né, apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Então veja, né, ainda hoje, né, muitos continuam querendo perverter o Evangelho de Cristo. Né, e precisamos ficar atentos. Né, estes eles estão transformando, né, o Evangelho em uma mensagem de controle e manipulação. Né? Segundo estes, né, para agradar a Deus ou sermos aperfeiçoados em santidade, ou ainda sermos ouvidos e abençoados por Deus, ou para não sermos castigados, né, e amaldiçoados por Deus, não basta apenas a fé em Cristo, né, mas a prática de penitências, sacrifícios e ritos que eles definem e que não foram exigidos por Cristo. Né, não foram coisas que não foram exigidas por Cristo Jesus. Né? E assim como Paulo, né, nós também precisamos nos levantar para defender a verdade do Evangelho, da graça de Deus. Né? E nos opor, né, a este outro Evangelho que na verdade não é o Evangelho.
O Evangelho de Cristo não é um evangelho de interesse e medo. Pelo contrário, como afirma Paulo, em Romanos capítulo 1, versículos 16 a 17, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, diz ele. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O Evangelho de Cristo, na verdade, é o que nos liberta desta mensagem do interesse e do medo, como forma de controle. Por meio dele, nós podemos servir a Deus em liberdade, não movidos por interesse próprio, para receber algo de Deus, ou para não ser castigado por Deus, porque em Cristo nós já temos o favor de Deus. Nós já somos salvos, já somos perdoados, já somos justificados e abençoados por Ele. Assim, nós somos livres para verdadeiramente servirmos a Deus, em gratidão, em amor, em liberdade, fazendo as coisas realmente para Ele, para agradar a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.